continuidade aos órgãos dentro de uma companhia e dessa feita vamos falar da diretoria, da gestão do negócio. Então, essa diretoria normalmente ela é eleita pelo Conselho de Administração, ela é composta, portanto, de diretores, né? E um deles normalmente é o CEO, e há dois jeitos, há duas maneiras de se eleger os demais diretores, ou seja, pelo Conselho de Administração diretamente, ou pelo próprio CEO, que escolhe os seus diretores, porque afinal de contas ele responde pela diretoria, ele é a palavra da diretoria e, portanto, pode e deve ter essa atribuição de chamar pares que identifiquem qual é o seu tipo de trabalho para que ele possa produzir a sua função da melhor maneira possível dentro da organização. E os diretores e a própria diretoria, ela segue, deve seguir rigorosamente as diretrizes do Conselho de Administração, que são emanadas pelo Conselho de Administração. E dentro dessas diretrizes, normalmente tem uma peça central que chama orçamento. Então, o diretor ele vai trabalhar dentro daquilo que foi orçado, que foi levado ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovou esse orçamento e dentro daquelas balizas orçamentárias ele vai trabalhar. E claro que dentro desse rito e dentro desse balizamento, precisa ter muita transparência nas informações em relação não só com base no orçamento, mas também em tudo aquilo que se aplica e se recebe, e, portanto, gerando informações bem transparentes, com qualidade, e essas informações são motivo de prestações de contas ao Conselho de Administração periodicamente. O Conselho, então, de Administração vai tomar ciência dessas atividades, dessas prestações de contas feitas pela diretoria periodicamente e vai analisá-las e vai dar o curso necessário a ela, fazendo algum reparo, fazendo alguma recomendação, alguma orientação nesse sentido. Mas, basicamente, ele vai trabalhar dentro de um orçamento, ele vai chamar para companhias as obrigações, vai contrair obrigações, tudo normalmente dentro do orçamento, e, portanto, essas informações serão contidas num relatório normalmente apresentado trimestralmente, ou bimensalmente, ou até mensalmente ao Conselho de Administração. E na sequência desses relatórios, na sequência dessas prestações de contas, ele fará também, ao final de cada período base, de cada exercício social, uma prestação de contas geral de todo o período, que será levada ao Conselho e o Conselho aprovando, tendo também o beneplácito do Conselho Fiscal, será levada à discussão em Assembleia dos Acionistas. Normalmente, a diretoria precisa ter e aplicar as melhores práticas de governança corporativa na execução de sua atividade. E esses diretores são contratados, são eleitos ou são empregados, mas que também são remunerados e têm, normalmente, participação nos resultados da companhia. Ou então, se estabelece dentro do orçamento e dentro das metas, das diretrizes do Conselho de Administração, situações em que, em se atingindo resultado nisso ou naquilo, em se chegando a um resultado positivo em determinado segmento ou situação, ou produto, ou em expansão, qualquer tipo de resultado eleito como meta, o diretor será beneficiado, além de sua remuneração, do seu prolabore mensal, ele normalmente é remunerado pela participação nos resultados, na performance que ele consegue dentro do exercício de sua função. É importante também ressaltar a responsabilidade do CEO levar ao Conselho de Administração fatos relevantes acontecidos entre uma e outra reunião do Conselho de Administração.
Isso pode surgir, e os riscos estão aí, e pode surgir algum fato tão relevante que seja necessário ele comunicar, independentemente daquele protocolo regulamentar e periódico de reunião do Conselho, ele precisa trazer esse fato urgente ao conhecimento do Conselho, sob pena de incorrer também em desídia, por exemplo. Então, é necessário que ele mantenha essas informações bem atualizadas. Quando dissemos a respeito da aplicação das boas práticas de governança, nós também não podemos esquecer de que dentro dessas práticas existe o IFRS, que são os padrões internacionais de contabilidade, que hoje o Brasil adota, e, portanto, essas informações, elas seguem, portanto, um padrão onde possa ser entendido por todos os seus stakeholders, não só interna como externamente, e possa ter uma linguagem conhecida pelo público interessado nas atividades e na importância que a companhia tem dentro de uma comunidade, por exemplo, dentro de um segmento, né? Fator também importante é que a diretoria deve sempre criar um código de ética, porque esse código de ética vai estabelecer para todas as pessoas colaboradoras dentro dessa companhia uma forma de se gerirem diante de situações de conflitos, de interesses e etc. E esse código precisa ser sempre revisado, sempre estar mais atualizado possível com aquilo que a companhia pratica. Portanto, o código de ética é algo também, é uma atribuição da diretoria criá-lo e fazer com que ele deixe as pessoas sempre alinhadas com aquilo que são os valores da companhia. Normalmente a diretoria como um todo e o seu próprio CEO deve manter também um bom relacionamento com o conselho de administração, porque são órgãos muito afinados e próximos, e essa interação ela só ajuda na gestão, na boa gestão, na gestão produtiva da companhia. E faz parte também da atribuição da diretoria manter uma boa relação com outras partes, com as partes relacionadas, por exemplo, com empregados, com clientes, com fornecedores, com bancos, com governos, com órgãos do meio ambiente, com OCIPs, dentro da sua comunidade, manter também um bom relacionamento com os auditores independentes, porque são profissionais também que vão emitir o seu relatório em função da qualidade e do padrão que se pode conferir na prestação de contas da companhia. Portanto, esse relacionamento é da maior importância e, portanto, deve ser bem preservado. Ou seja, a diretoria é um órgão que está exatamente entre as diretrizes emanadas pelo Conselho de Administração e toda a prática executiva de suas atividades. Então ela está exatamente no meio, olhando para fora, para dentro e para fora da companhia, prestando informações à sua diretoria e mantendo bom relacionamento com essas outras partes exteriores da companhia. E, finalmente, um bom relacionamento com o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal, principalmente quando permanente dentro de uma companhia, ele está sempre ali verificando determinadas situações, verificando determinados atos que foram praticados, e esta interação entre esses dois órgãos é muito importante porque se dirime dúvidas, se esclarece situações que não estejam bem explicadas e vai fazendo com que o Conselho, acompanhando para e passo, o Conselho Fiscal, acompanhando para e passo essas atividades, ele possa, ao final do período, por exemplo, trimestral, semestral, ou quando se tornar necessário por uma questão extraordinária, e também na própria AGO, que se realiza a cada ano, levar para os acionistas a sua posição, o seu relatório e as suas observações com referência às práticas adotadas pela diretoria.